Fala galera, sejam todos muito bem-vindos. Se você chegou e está gostando do canal, já se inscreve. Se você não gostou, se inscreve também, dá o curtir. Se você não gostar até o final do vídeo, não gostar do áudio, não gostar do vídeo, não gostar de nada, não gostar de mim, se desinscreve, tira o curtir. Agora, para você não esquecer, gente, dá logo o curtir no começo do vídeo, tá bom? Me ajuda a fazer mais conteúdo. Pessoal, a gente falou aí desse assunto. Se você não viu esse assunto, volta aí no vídeo anterior. A gente falou se existem anjas, né? Livro de Enoque aí, livro Enoque 7, anjos têm órgãos genitais e fazem sexo e geram filhos. Se você não viu a gente falando sobre esse assunto, volta um vídeo anterior aí. E agora a gente vai falar sobre esse outro assunto aqui, ó. Vamos ver o vídeo? Se eu morresse hoje e fosse pro céu cristão, eu ia fazer de tudo pra desagradar a Deus, pra ele se ver obrigado a me mandar pro inferno. Porque assim, com todo respeito, mas só de imaginar esse céu perfeito, onde todo mundo é feliz, eu já me sinto sufocada. Porque pra mim, parece extremamente tedioso e alienante. Primeiro porque só existe felicidade porque existe a tristeza. Então, num céu onde não existe tristeza e todo mundo é obrigado a ser feliz, será que eu me sentiria feliz de verdade? E outra coisa, eu me desenvolvi enquanto espírito aqui nesse plano terreno mesmo através do questionamento. Se hoje eu sou quem eu sou, é porque todos os dias eu pergunto qual é a origem da vida, por que a sociedade funciona de tal forma, eu estou sempre questionando tudo e todas as coisas à minha volta. Aí eu chego num céu onde eu não posso mais questionar nada, porque não se pode questionar Deus, né? Eu me sentiria feliz nesse contexto onde eu não tenho mais nada para aprender, não tenho mais nada para evoluir, não tenho como me transformar mais através dos meus questionamentos. É isso, essa é a felicidade, eu atingi ela, não tem mais para onde ir? Você se sentiria... Gente, pessoal, eu não parei não, parou. Quem foi? Acho que acabou aí. Deixa eu ver aqui se continua bem aqui no outro. Peraí. feliz e feliz por toda a eternidade, tá? Porque no céu você tem que ser feliz para sempre. Num cenário onde você não pode mais mudar, você tem que ser exatamente a mesma coisa para sempre. Pra mim é torturante um cenário desse. Eu não seria feliz nesse contexto, onde eu chego no céu e o céu já é o ápice, não tem mais nada a ser conquistado, então a felicidade tá ali, então não tem mais por que evoluir, não tem mais por que mudar, não tem mais por que aprender e melhorar. Não tem mais pra onde ir e você tá num cenário onde tudo é ditado por uma única pessoa e você não pode nem questionar, você não pode falar, ó, eu acho que essa nuvem fica melhor pra cá, o que você acha? Vamos conversar todo mundo pra entrar num consenso? Não, você não pode fazer isso. Isso é felicidade pra você. Pra mim é alienação. Porque não tem como você aprender sem questionar. Não tem como você aprender, às vezes, sem sofrer. Então você precisa de uma série de sentimentos ruins para conseguir entender certas coisas, para conseguir evoluir a sua inteligência emocional. E aí no céu tá proibido. Tá proibido sentimentos ruins, não pode tristeza, não pode inveja, não pode nada de ruim. Gente, vamos lá. São vários conteúdos aí, são várias coisas que ela falou. Mas, basicamente, a rebelião, né? A rebeldia é uma coisa que você consegue ver de cara. A fuga do querer parecer, né? Sabe aquela coisa do jovem rebelde sem causa? Eu quero, sabe? Eu quero fazer diferente. Isso é do DNA do pecado. As pessoas falam assim, Deus, eu não quero, eu quero saudade, só que só posso fazer de um jeito, só posso fazer. Pessoal, se Deus, o Criador, olha só, eu até me arrepio assim, porque eu fico indignado da pessoa achar. Mas minha indignação minha indignação não é dela, não, sabe? Não é dessa pessoa, porque pra mim é uma pessoa que tá muito, sabe quando a palavra diz assim, a falta de sabedoria não as pessoas perecem por falta de conhecimento. Sabe quando você usa alguma coisa ou você se torna uma pessoa, não vou dizer desinteligente? E foi o que o pecado fez com a humanidade. As pessoas se tornaram desinteligentes, incapazes de pensar mais um pouquinho, de imaginar mais um pouquinho.
Entenda o seguinte: a Bíblia explica direitinho para quem o que Deus fez, para quem ele entregou o governo e ele deixou o governo, para quem que ele fez a terra, para quem que ele fez a terra e para quem que ele entregou o governo da terra. Dá para pensar nisso um pouquinho. Dá para parar para pensar nisso um pouquinho, pessoal. Pra você entender quem é que tá querendo só de um jeito. Quem é que tá querendo só de um jeito? Eu pergunto a vocês, depois do pecado se acabou tudo? Poderia ter se acabado tudo. Se Deus fosse o cara que aceitasse, que não, só é do meu jeito e pronto. Porque pra mim, eu sou mau. Eu só quero se for do meu jeito. Nós somos maus. Eu só quero se for do meu jeito. Eu não aceito, tá? E com o tempo, a gente vai amadurecendo, a gente vai percebendo que você não pode ir contra, sabe, certas coisas se você quiser subsistir nesse mundo de hoje, né? E Deus, ele tem todo o poder. Imagina. Não dá para imaginar. Por isso que, às vezes, pessoal, quando alguém diz assim, Deus é o Criador, Deus é... E quer dar um nome para Deus, e quer dar uma nomenclatura, um poder para Deus, eu acho que você peca quando você faz isso. Por quê? Porque quando você faz isso, você está limitando a sua percepção. A sua percepção pecadora. Do que Deus é. Querer explicar Deus é pecado. Porque nós não temos a mínima capacidade de explicar Deus. Entende? Nós fomos feitos pequenos deuses, pessoal. Pequenos deuses. Miniaturas. E Deus, quando nos fez, ele nos fez pequenos deuses. Com poder criador também. Ou subcriador, né? Deus nos fez pequenos deuses. Mas nós temos que alcançar a medida de pequenos deuses. Até essa margem. Até esse nível a gente tem que alcançar. E é difícil, não é fácil não. Porque o pecado deixou as pessoas desinteligentes. Aí a menina, sabe quando você dorme? Como eu tô com sono, eu quero dormir. Um sono reparador. Tão bom dormir. Me satisfiz, mas agora eu acordei, agora eu tô com fome, eu quero beber água, eu quero comer alguma coisa. E quando você come, você se satisfaz. Quando você vê o sol, aquilo lhe traz alegria. Quando você vê uma manhã de sábado, uma manhã de um domingo, uma piscina, uma praia, algo tão bom, tão maravilhoso, você estar com os seus familiares, você acordar com um bom dia, sendo abraçado, recebendo um carinho, um afago. Isso é tão maravilhoso. Essas coisas é Deus que proporciona. A vida é Deus que proporciona. Você comer algo que você gosta. Você quer beber algo que você gosta para você sair do... Tudo bem. Faça. Tanto é, pessoal, que Deus diz assim, se você quer viver, faça as coisas certas, mas se você quer morrer, vá pelo errado. Então, tem gente que prefere as coisas erradas, que vão te levar a coisas ruins, a dores. Eu te pergunto, Deus eliminou essas pessoas que trouxeram o erro, que trouxeram o pecado para a humanidade? Deus eliminou? Não, porque o mal, por si só, ele se destrói. Deus diz assim, esse é o caminho da vida e esse é o caminho da morte. Tem gente que prefere, se Deus é o autor da vida, ele te deu, entregou a vida. E você quer escolher não viver as coisas maravilhosas que Deus proporciona, porque você acha que, não, tá me trancando, eu não posso usar eu não posso fazer isso, eu não posso fazer. Não quer.
Sabe quando um pai de amor diz assim: filho, não coloque o dedo na tomada não, porque não encoste na tomada não, que você vai pegar um choque. Para uma criança de 1 ano de idade, a criança vai entender aquilo como amor? Não, talvez entenda. Com 2 anos, não. Mas o que tem na tomada que o senhor não quer deixar? Tem muito poder na tomada. Você quer poder, só que você não pode com esse poder. Você não aguenta esse poder. Você quer levar um poder no dedo. Aí o pai diz assim, ó, não. É mais rígido. Por quê? Isso é amor ou não é? Isso é amor. O pai que ama o filho, ele corrige o filho, ele diz: o caminho é esse, siga esse caminho. Isso é amor, entenda isso. Ah, não, isso é violência. Gente, pelo amor de Deus. É por isso que uma pessoa dessa não pode ter, nunca vai ter filho, então não sei se tem, não conheço a pessoa. Mas a visão está tão deturpada do que é o amor, do que é Deus de verdade. Porque talvez, na verdade, não teve amor, não teve um pai para dizer um não. Porque o pai achava que recebeu também um não, aí achava que recebeu um não, era desamor. Então, não sei o que aconteceu na vida dela, não sei, gente. Eu tenho pena. Sabe? Ninguém, sabe, cada um escolhe seus caminhos, pessoal. E eu creio que todo mundo tem alguém, ou até na internet, se você não tem ninguém, amigo seu, parente seu, que te diz a verdade, mas na internet você acha alguém para te dizer uma verdade. Ah, não, isso é violência. Pessoal, Deus é tão bom que quem não vai querer viver a eternidade, não vai viver na eternidade. Deus vai, nem se preocupe. Deus é bom. Vocês querem escolher a aniquilação total? Não sei se vocês já ouviram essa palavra na Bíblia. Tem na Bíblia. A aniquilação total vai existir. O inferno, ele vai ser aniquilado totalmente. O inferno vai ser lançado no lago de fogo para aniquilação total. Quem não quer viver vai sofrer aniquilação total e vai acabar no esquecimento. Não se preocupe. Agora, quem um dia respirou, bebeu uma água, pessoal, água. Estou falando uma coisa simples, tão maravilhosa que a gente precisa. Às vezes a gente respira até com o nariz entupido, mas é tão bom respirar. Sentir a graça, sentir o amor de Deus. Deus preparou tudo isso. Como é que eu não entendo nada disso? Eu não entendo como é que o ar veio parar nos meus pulmões. Eu não entendo como é que o ar surgiu. Deus preparou tudo e te entregou tudo. Viva! Viva e seja feliz. Aí a pessoa, não quero. Eu te digo uma coisa. Ela, enquanto a vida, a esperança. Essa mulher, essa menina, vou dizer assim, menina, porque todos somos como crianças, né? Alguns entendem a verdade aí e se rejeitar a verdade depois de entender, aí realmente não tem mais jeito. Mas talvez ela nunca entendeu que de fato é Deus. Ninguém nunca explicou para ela. Ela só se deparou com sistemas religiosos, pessoas religiosas que de alguma forma querem ganhar. Sabe, eu vi alguém falando, eu lembro, eu não quero falar aqui, uma cantora que eu acompanhei desde criança, não, porque eu também era muito criança, não acompanhei, mas eu ouvi os seus cantos. Era um grupo musical de crianças, Trem da Alegria. Uma das cantoras falou assim, nesse meio, ela já mais velha agora, né? Escolheu certas coisas, certos caminhos, que eu também não concordo, mas eu via um trecho, um corte, um podcast, ela falando assim,
Nesse meio tem muito aproveitador, não gosto desse meio, das pessoas desse meio. Parece que estão sempre tentando tirar uma casquinha, se aproveitar de alguma coisa, sabe? Ela deve ter passado por coisas terríveis. Imagino. Até porque eu conheço esse meio também. Eu já vivi nesse meio também. Mas no mundo é assim, todo mundo está o tempo inteiro tentando tirar casquinha. Todo mundo está o tempo inteiro se aproveitando de alguma coisa. Todo mundo está o tempo inteiro buscando algo. Não existe altruísmo. O único altruísta, o Criador, porque ele fez, porque ele não precisava, mas ele nos fez, nos proporciona de graça, pela maravilha, pela indizível, inimaginável grandeza e amor, infinitude do que há. A gente fala assim no seu coração, mas ele não está limitado à nossa existência, ao nosso pensar, ao meu emocionar. Entende? Não tem como, é indizível. Indizível o que é a maravilha do Criador faz. E uma pessoa falar isso, imagina a pessoa dessa falar isso para um pai, para o Criador, que faz com todo carinho, inclusive para ela, porque uma vida vale muito mais do que o mundo inteiro. Imagina todo o mundo inteiro, a terra inteira. Cada maravilha, uma cachoeira com todas as vidas, uma alma. Vale mais que o mundo inteiro. Olha a importância que cada um tem. Então, se você está passando na rua e você vê uma pessoa necessitada, pedindo, saiba que aquela pessoa vale mais que o mundo inteiro. Tudo que você está vivendo, ela vale mais que o mundo inteiro. Ela é valiosa. Olha o peso que está sobre o ombro de quem conhece a verdade. Por isso que eu estou aqui falando isso também. Por isso que eu estou aqui falando isso. Eu estou sendo chamado muito tempo para falar coisas aqui que eu entendi. Falar coisas que eu comecei a perceber depois de certa idade também. Mas há muito tempo eu venho ouvindo. Mas sabe, não é coisa de espiritualidade espírita ou religião, não, sabe? É um entendimento que a gente vai tendo, a gente vai compreendendo cada vez mais certas coisas. E quando a gente olha diferente. Quando você adentrou na presença do Rei, quando você volta para olhar o mundo daquela altura, estou falando que a responsabilidade é muito maior. Você imagina o Criador, quando fez ele é o primogênito do Pai. Ele é o primogênito. Aí depois ele fez Adão e Eva. Ele veio primeiro, viu? Adão e Eva não vieram primeiro do que ele, não. Ele veio primeiro. Entenda isso. Quero falar uma coisa para vocês aqui depois. É muito conteúdo pra gente falar num vídeo só. E o começo de tudo, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. O que a água faz? Ela espelha. Ela espelha. Ela vê. Das águas foi-se aberto um vão. Águas de cima, águas de baixo. Nas águas de baixo apareça a terra seca. Tudo isso tem Gênesis, pessoal. Depois você vê. Depois você vai entender por que o Machado diz assim: faça é necessário. Ele sendo batizado ia
o Espírito de Deus pousando no ombro dele como uma pomba e a voz do céu dizendo: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. As coisas de Deus são tão maravilhosas de se entender. O amor, a graça, o perdão são ensinamentos tão profundos, pessoal, tão maravilhosos. Aí quando a gente vê uma pessoa falando que não quer viver, tá errado alguma coisa. Alguma coisa ela sofreu na vida, essa menina. Uma terrível experiência que ela teve para ela dizer isso. Tá tomada por espírito de rebeldia. Quem teve espírito de rebeldia desde o início da criação? Aquele que se rebelou. O que a gente tem que orar? Pela libertação. Deus traz o entendimento. Obrigado, vocês que estão, os cristãos, aqueles que estão buscando a Deus de verdade, que estão orando, que estão quebrando as barreiras para eu também estar aqui falando na internet. Para eu também estar aqui. Porque eu não me levantei, não foi sozinho, não foi a minha força, não. É a força daquele que nos criou. Através do seu Filho, que impactou e nos salvou e nos trouxe a vida com abundância. Ele disse assim, ó: nós somos mais que vencedores, pessoal, e temos acesso agora à vida eterna através do Mashiach, porque se ele venceu, você já venceu. O reino de Deus já chegou, é chegado até você. Não é para quando, só para quando morrer, quando Jesus voltar. Chegou agora no seu coração. Agora. Receba agora. É isso que é o reino, pessoal. É isso que é o entendimento. Ele chegou agora. Tome posse agora. Obrigado, pessoal. Até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe. Não esquece de se inscrever e de curtir, tá bom? Valeu, pessoal. Até a próxima.